E será que O Predador de 1987 continua tão bom como ele era antes? Ou será que o filme caiu bastante de qualidade? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme O Predador. Em 1987 chegava nos cinemas o filme O Predador, filme que iria marcar o cinema como um dos grandes filmes de ação e que iria trazer para as telas um dos personagens mais marcantes visualmente da história do cinema, que era o Predador, porque visualmente ele funciona muito bem em tela, ele é imponente, ele é grande e o design dele é muito interessante. E sem contar que a construção do personagem durante o filme funciona muito bem, porque mais da metade do longa ele fica na forma camuflada dele, então ele fica invisível, e o filme consegue trabalhar muito isso, consegue trabalhar como ele é um alien, isso todo mundo sabe, isso desde a primeira cena já mostra isso, mas é interessante mostrar como você não sabe como ele é, você não consegue ver ele, e você sente a mesma tensão que os personagens do filme sentem, porque eles também não conseguem ver ele. Isso é super interessante, e isso acaba criando uma tensão no filme, que faz com que você também, porque se eles não conseguem, se você vê aquele exército de pessoas, aquele grupo de pessoas que são os mais treinados de todos, com medo daquele monstro, você que tá vendo também consegue sentir esse medo. Foi assim como o Spielberg falou quando ele fez Tubarão. Um dos motivos do Tubarão dar bastante medo no filme O Tubarão é que você não vê o filme a maioria do longa. Então quando ele aparece, você acaba sentindo você acaba tendo mais medo, porque você quase não viu ele o filme inteiro. E por quê? Você esconder ele, você fazer com que a pessoa não veja o que ele realmente é, acaba fazendo com que a sua cabeça crie mais tensão em cima dele. Foi isso que aconteceu em O Predador e funcionou perfeitamente em tela, criando um dos personagens mais marcantes do cinema. Outra coisa que ajuda bastante a criar essa tensão em cima do personagem é a imersão que criaram em cima dele em vários aspectos. Começando, por exemplo, a trilha sonora. Trilha sonora muito boa, feita pelo Alan Silvestre e que funciona muito bem durante o filme. Uma trilha sonora forte, que tem boas batidas e que criou uma trilha clássica do cinema, que funciona bem, cria o clima na parte de ação, faz com que a ação funcione bem e também cria um clima de tensão. Gosto muito da trilha sonora do filme, sem contar que ela também consegue fazer com que você fique imerso naquela floresta, imerso naquele cenário. E falando em floresta, esse é outro ponto que ajuda bastante na trilha sonora e ajuda bastante também na presença do predador. Eles escolherem uma floresta, mas não só isso, eles colocarem os atores reais dentro da floresta, porque hoje em dia, vamos ser sinceros, os atores não entram dentro de florestas, eles colocam ou muitos dublês nas cenas, ou eles colocam eles com um CGI gigantesco, tirando o impacto da cena de ação, tirando a cena de impacto de um modo geral. Aqui, você vê que eles realmente estão deslizando na mata, estão se escondendo embaixo de um tronco, estão tentando realmente fugir daquela floresta densa. E quando um personagem fala, essa é a floresta mais densa que eu já vi, e você vê ela, você sente que isso realmente é um lugar denso. E isso cria toda essa parte da imersão, que o filme é muito forte, fazendo que você e eu, que está vendo o filme, sinta o que os personagens sinta aquele medo que eles estão sentindo e faça com que você fique apreensivo e muito mais dentro na história que está sendo contada. E é como a personagem da Anna diz no momento do filme, quando ela fala, quem levou o Hawkins no momento do filme foi o espírito da floresta. Você entende o que ela está falando e o cenário constrói muito bem essa cena para fazer com que você sinta que realmente pareça que foi um espírito da floresta que levou ele. Além disso, falando na Anna, né, vamos entrar um pouco nos personagens do filme, porque a introdução e como eles apresentam os personagens, eu acho fantástico aqui. A forma de trabalhar eles dentro de um helicóptero, e cada um, sem falar muito, mostrar aspectos físicos e algumas falas deles bem curtas, para mostrar a diferença de cada um daquele grupo, e mostrar a função de cada um daquele grupo, é muito boa. É muito melhor do que uma cena super expositiva falando, esse personagem faz isso, esse personagem faz aquilo. Numa cena simples, muito boa de direção, inclusive direção muito boa, que faz com que o filme funcione muito bem nessa parte da imersão que eu falei, e na parte de mostrar de forma simples os personagens, já faz com que você conheça muito bem eles. Mas se os personagens são bem apresentados, tem que falar que os atores, obviamente, não são muito bons. Óbvio, o Carl Weathers, que já era conhecido por fazer a franquia Rock, ele é um ator muito bom, muito acima da média, mas se você for ver os outros atores do elenco, você vai perceber que eles não conseguem falar nenhuma frase simples. Tanto que eu acho que essa foi a escolha do roteirista, de fazer com que eles fossem realmente mais militares. Você vê que eles têm poucas cenas realmente dramáticas, e quando tem, é mais
o Arnold e o Carl Weathers fazendo, porque os outros atores não são bons, e isso é visível em tela. Alguns não conseguem falar nem frases básicas de, olha só, tem um perigo ali, tem um perigo acolá, você tem que olhar pra cá, você tem que olhar pra lá. Então, é óbvio que eles deixaram os dois principais atores pra fazer as cenas mais dramáticas, pra mostrar que a atuação é um pouco abaixo. E sem contar que, beleza, eles apresentam bem os personagens, você sabe a função deles, mas eu tenho que destacar também que quando eles vão morrendo, quando o Predador vai caçando eles, eu não sinto muito a morte de nenhum deles, eu não me importo com nenhum deles. Sem ser o Arnold por causa do carisma do ator. O Arnold, inclusive, é uma coisa importante pra se destacar desse filme. Porque quando lançou O Predador, ele já era um ator muito conhecido. Ele já era um grande astro de Hollywood. Ele já tinha feito O Exterminador do Futuro e ele também já tinha feito o filme Comando para Matar, por exemplo. Então ele já era um ator muito grande, um ator de nome forte. Tanto que se você vê o pôster do Predador, quem tá na capa não é a figura do Predador, é o próprio Arnold, para mostrar como ele era, já tinha um grande nome no cinema. E isso é bom, ele tem um carisma muito grande que faz com que você goste dos personagens dele, apesar de, obviamente, a atuação dele não ser boa, mas o grande lance pra mim que me incomoda, que na época funcionava bem, mas hoje não funciona nada bem e acaba estragando muito o ritmo do filme, são as frases de efeito que colocam na boca dele. Porque antigamente, se você for ver os filmes dos anos 80 e até no começo dos anos 90, você vai reparar que os grandes astros de Hollywood que faziam esses filmes, eles acabavam tendo frases de efeito o tempo inteiro na sua boca para tentar ser marcante, para tentar fazer com que as cenas fiquem marcantes. E isso nem sempre funciona. E em O Predador, ele tem várias frases de efeito e algumas pessoas lembram bastante, mas eu acho que elas estragam muito o ritmo do filme e fazem também, em muitos momentos, com que não fique algo legal, não fique algo natural, fique algo até ruim de se ver em tela. E isso incomoda um pouco. Outra coisa que me incomoda um pouco e que poderia ser um pouco melhor é no começo as cenas de ação. Eu acho que a cena de ação, principalmente aqui envolve os guerrilheiros, não é boa, não é bem filmada, não é uma boa sequência de ação e é uma das grandes sequências de ações do filme. Eu acho que ela ficou muito mais para um filme como Comando para Matar do que Predador. No resto do filme, quando realmente mostra o Predador e eles se caçando na floresta, aí eu já gosto bem mais. Eu acho que é aí que o filme funciona muito bem. Mas sem considerar que o filme é de 1987, você vai ver que ele é um filme bem feito, bem dirigido, um excelente filme de ação com bons personagens, que é legal ver eles em tela, gosto de como eles são apresentados e principalmente, eu acho que O Predador, ele não é um filme marcante à toa, porque se você colocar as características do filme da época para hoje em dia, você vê como ele é marcante, como ele é bem feito e como ele continua sendo um excelente filme de ação até hoje. Concluindo, O Predador é aquele típico filme que ele envelhece em alguns aspectos, mas mesmo assim ele continua sendo excelente considerando a época que ele foi lançado. Um filme que tem uma boa introdução de personagens, um excelente protagonista que é o Arnold Schwarzenegger, o Predador que é um personagem muito marcante e visualmente ele é muito impactante em tela, sem contar que de modo geral a cena de ação funciona muito bem, a imersão do filme funciona muito bem, a trilha sonora funciona muito bem e a direção funciona muito bem. É um filme excelente que eu acho que funciona muito bem até hoje. Óbvio, da primeira vez que eu vi pra rever hoje em dia, ele envelheceu bastante, mas mesmo assim, ele continua sendo um filme excelente. E por isso que eu fecho O Predador com uma nota 9 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme O Predador? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.